Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para comentar um comentário que foi deixado em um dos meus vídeos, onde eu tava falando sobre ayahuasca e momento presente. Eu não assisti esse vídeo novo para ver o que eu tinha dito ali, já faz algum tempo, mas eu imagino que, assim, o que eu tenha falado, né, que eu me lembre do que é para mim, do que era para mim essa questão da ayahuasca com o momento presente, é que ela proporciona, assim, para você, como você nunca sabe o que vai acontecer durante a experiência, é um eterno momento presente, né? Então, assim, é um deixar surpreender-se por aquilo que se manifesta. E o comentário da Débora foi o seguinte, que ela falou que ela tinha muita dificuldade com relação ao que as pessoas trazem como conceito de estar presente, né? Como se presença. Então ela deu um exemplo assim, como se, vamos supor, se você estiver lavando uma louça, o exemplo dela foi esse, né? Então se você está lavando a louça, em vez de você estar perdido nos seus pensamentos, para que você sinta a água escorrer, para que você perceba os movimentos das mãos, para que você perceba aquilo que você está fazendo, para que você esteja presente naquele seu momento enquanto você lava a louça, né? E eu achei muito interessante esse comentário dela. E curiosamente, assim, esse é um momento da minha vida que eu finalmente me rendi, assim, resisti durante muito tempo à prática da meditação formal. Já fiz meditação algumas vezes, mas assim, é, eu não sei, eu não tinha vontade, sabe, de fazer essa prática mesmo formal, diária, de sentar e fechar realmente os olhos, né? E determinar um tempo para que eu estivesse nesse momento meditativo, porque eu entendia que eu podia estar o dia todo no momento meditativo, no sentido de que todo o meu dia podia ser um momento de presença, a cada momento eu podia estar presente para mim mesma, né? E aí eu tava usando um aplicativo, tô ainda, né, que se chama Lojong, que é muito legal, que é um aplicativo do budismo, mas nesse aplicativo eles trouxeram uma imagem que eu achei muito bacana, assim, né? Porque o que que acontece? O que que as pessoas experimentam quando elas começam a fazer meditação? Porque a gente tem uma ideia equivocada, ou pelo menos eu tinha uma ideia equivocada do que seria a meditação, do propósito da meditação, né? Porque eu tinha uma ideia de que quando eu estivesse com a mente muito agitada, quando eu estivesse com raiva, quando eu estivesse triste, ou quando eu estivesse qualquer estado emocional que eu considero negativo, então eu ia sentar lá a fim de acalmar essas emoções, a fim de estar em equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio, né? Como se algumas emoções não fossem permitidas serem vivenciadas, né? Interessante isso também, porque assim, ninguém vai meditar porque fala assim, nossa, eu tô em êxtase, eu tô muito feliz, tá muito demais, assim, eu vou sentar para meditar para dar uma acalmada, né? Então é só essas emoções, essas energias que a gente considera negativa. Mas enfim, aí é muitas vezes o que acontece, né? Quando a gente começa a praticar a meditação, é que de repente talvez a gente tenha uma percepção de que o estado mental está piorando, porque é como se eu ficasse cada vez mais agitada, né? A questão é que não é a meditação em si que nos traz essa agitação, né? Não é a meditação em si que vai fazer com que você entre no estado mais agitado, mas sim o fato de você, de repente, parar para observar o que está acontecendo na sua mente te faz consciente de todo o movimento, de toda a turbulência que está sempre lá, ali, em ação, né, dentro da nossa mente. Então, isso que a Débora trouxe, ela disse assim que ela acha muito mais útil estar em contato com o conteúdo da mente e com os pensamentos, né? E é muito válido isso, mas tem uma diferença assim tênue que a gente precisa prestar atenção entre perceber os pensamentos que estão lá, que estão povoando a minha mente, que estão se manifestando, que estão ali gritando, muitas vezes ditando qual é o comportamento que eu devo ter com relação às coisas, né? Existe uma diferença muito grande em embarcar nisso e ir com a história e perceber que eles estão ali, estar presente para eles nesse sentido. E nesse sentido, eu concordo com ela que é muito importante a gente estar presente, estar entendendo aquilo que está acontecendo com a gente, dentro da gente, no corpo da gente, na nossa mente, né? Tá presente e observar tudo isso que está acontecendo. Então eu concordo que de que adianta, né, a gente criar de repente métodos e maneiras para sei lá, eu vou acalmar minha mente, eu vou lavar, né, 10 quilos de, sei lá, de louça, eu vou lavar uma pia gigante de louça para eu pegar e cada prato, esfregar e olhar para o momento presente.
sendo que o que eu tô fazendo, de repente, talvez é colocar panos quentes ali na situação, né? Literalmente, no sentido de que eu vou tentar relaxar a fim de terminar com o meu sofrimento, mas não é isso, né? É uma visão mais ampla, é a sabedoria que vai acabar com o meu sofrimento e não eu ficar tentando relaxar, assim, meio que forçado, né? Assim, como se eu tivesse obrigação de estar num estado emocional sempre muito nesse sentido, assim, equilibrado. E a imagem que trouxeram nesse aplicativo de meditação que eu achei muito legal, então é que esse momento quando a gente senta para meditar e a gente começa a perceber os pensamentos, mas a gente não atua, ou seja, a minha ação não está baseada nesses pensamentos que geralmente vão lá longe, contam uma história, né? Geralmente super dramática, assim. Então, quando eu não viajo nesses pensamentos e quando eu observo, eu simplesmente tomo conhecimento, né, me dou conta de que eles estão lá, eu vou abrindo um espaço. Então a imagem que eles trouxeram que eu achei muito legal, assim, se você tá num cômodo, né, sei lá, de 3 metros quadrados, né, aí, ou sei lá, que seja maior, 10 metros quadrados. Aí se você coloca uma geladeira, aquele cômodo vira uma cozinha, entende? Porque é um cômodo pequeno, né? Então um objeto preenche todo aquele cômodo. Se você colocar um sofá naquele mesmo cômodo, aquele cômodo vai ser uma sala. Se colocar um vaso sanitário, vai ser um banheiro. Se você colocar uma cama, vai ser um quarto. Se você colocar, sei lá, um balcão, vai ser uma loja, enfim. E, no entanto, se você tem um espaço, né, vamos dizer, de 100, 200 metros quadrados, você vai colocar uma geladeira, aquela geladeira não vai definir aquele espaço, no sentido de que não vai dominar aquele espaço, porque o espaço é amplo, onde as coisas, onde você pode colocar ali objetos que são móveis, na verdade, né? Então, pensando nessa questão da Débora de estar presente no momento em que eu lavo a louça, sim, estar presente é ouvir também esse fluxo de pensamentos, é observar esse fluxo de pensamentos, mas tomando cuidado para que eu não entre na história. E como é que eu vou saber se eu entrei na história ou não, né? Porque a gente começa assim, nossa, hoje o fulano me escreveu uma mensagem, né? E aí eu vou responder para ele, aí eu, nossa, eu vou falar isso, vou falar aquilo outro, vou lá, 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 lá. Aí, nossa, mas também ele falou aquilo lá, meu. Aí a gente começa a pensar várias coisas, assim, a gente não tá relaxado, ou seja, a gente tá tentando fazer o quê, né? A gente tá tentando prever uma situação, se preparar para essa situação, se defender contra essa situação, ou seja, tudo que não está acontecendo ali, o que não está havendo é um espaço de presença, onde eu posso observar, olha só, estou pensando já no que eu vou falar para o fulano, mas na verdade estou aqui lavando prato. E aí eu posso estar presente nesse sentido, né? Eu não sei se esse vídeo ajudou muito, se ficou um pouco confuso, mas eu só queria compartilhar com vocês essas reflexões assim que foram me vindo mesmo nesse momento. Super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.